Não restou nada de nós depois da guerra. Fomos magníficos um dia. Por 1 milhão de anos, vivemos em paz e prosperidade. Mesmo as maiores espécies nos invejavam. Nossa tecnologia, nossa sociedade, nossa cultura, isso era ser Requete. Gerações e gerações que nunca conheceram dor, medo ou perda. Gravávamos nosso sigilo em tudo o que exportávamos para o resto da galáxia. Nossa imagem, o símbolo da excelência, um corpo longo e sinuoso, 2 caudas, uma cabeça alongada com apêndices manipuladores de cada lado. Acreditávamos que, assim como nosso símbolo atestava a qualidade do produto, o contrário também seria verdade, que nossas criações inspirariam respeito em quem com elas negociava. Mas ao invés disso, despertaram inveja e ganância. Não esperávamos por isso e não nos preparamos. Então, quando a guerra veio, estávamos indefesos. Uma aliança de espécies, Jalmon, Ciel, Togatians, varreu nossos sistemas como fogo em floresta seca. Nosso planeta natal foi arrasado até o leito de rocha. 1 milhão de anos de história gloriosa apagados da memória do tempo, e tudo o que pudemos fazer foi assistir em horror, ou simplesmente desviar o olhar. A maioria das nossas colônias também foi obliterada. Apenas algumas pequenas escaparam das frotas invasoras, mas até essas foram engolidas pelos nossos inimigos assim que pararam para dividir os despojos. Tudo o que era nosso virou deles. Finalmente, os canhões silenciaram, e quando abriram-se nossos olhos, não restava mais nada de nós, pelo menos nada que importasse. Nossa civilização e todas as suas maravilhas haviam desaparecido, reduzidas a uma nota de rodapé nos arquivos de alguma outra espécie. Um punhado de sobreviventes Requete tomou as últimas naves restantes e fugiu, mas não passávamos de uma flotilha desalinhada. Comerciantes itinerantes vendendo os últimos pedaços de nossas vidas a quem aceitasse pagar. Com o sigilo cuidadosamente apagado, é claro, porque assim era mais seguro e porque no fundo já não éramos ninguém. E fazia sentido, porque também não tínhamos mais amigos. Todas as espécies com quem mantínhamos boas relações, até mesmo aquelas que considerávamos irmãs por eras, recusaram-se a nos abrigar. Temiam represálias de nossos inimigos. Não éramos os únicos que havíamos nos tornado decadentes e complacentes. Então fomos forçados ao nomadismo, vagando de estrela em estrela, descansando brevemente onde fosse possível, antes de sermos obrigados a seguir viagem novamente. Assim, vagamos cada vez mais longe pela galáxia, até que encontramos uma joia azul reluzente na beirada de um braço espiral distante. Os nativos tinham 1000 nomes para ela, mas, após discutirem entre si, nos ofereceram Terra, e para nossa surpresa, eles nos acolheram. Não tínhamos quase nada para oferecer, apenas migalhas esquecidas e memórias de tempos melhores. Ainda assim, permitiram que ficássemos por motivos que não conseguimos compreender. Pensamos, talvez, enfim, tivéssemos ido longe o suficiente para escapar dos nossos algozes. Talvez tivéssemos encontrado um novo lar. Os nativos da Terra, aqueles humanos desajeitados e desproporcionais, eram uma espécie primitiva. Mal haviam saído de seu próprio sistema solar, e muitos ainda viviam de forma quase idêntica aos tempos anteriores à primeira decolagem. Antes da nossa queda, teríamos sentido pena deles, mas agora não tínhamos mais sequer o direito de sentir pena de ninguém, exceto de nós mesmos. Comparado às nossas naves em ruínas, a Terra parecia um oásis de civilização. Ainda assim, havia espaço para melhorias. Os humanos aceitaram os presentes insignificantes que oferecemos e, em troca, nos cederam parte dos oceanos e algumas ilhas, o suficiente para atender às nossas necessidades. Poucos de nós haviam
sobrevivido. E de qualquer forma, eles eram uma espécie terrestre. Não pareciam esperar nada de nós. Queriam apenas nos deixar em paz. Mas nós queríamos retribuir. Se não podíamos mais oferecer riquezas materiais, ao menos ainda tínhamos algo valioso: conhecimento. E assim, humanos e Hecate prosperaram juntos. Eles estavam famintos por aprender, e nós desesperados para ensinar algo que ainda nos restasse. Faltavam-lhes os milênios de experiência que tínhamos, mas sobrava engenhosidade, sobrava determinação. Em poucas décadas, os humanos deixaram de ser uma raça atrasada. Não estavam no nível das espécies mais avançadas, mas já não eram completamente primitivos. A transformação foi absurdamente rápida. Eles nos surpreendiam repetidamente, pegando conceitos técnicos que estavam séculos além da sua compreensão e os transformando em ferramentas simples, funcionais, utilizáveis. Não demorou muito para que começássemos a ficar sem coisas novas para ensinar. E então, os bons tempos acabaram. Outra vez, eles não podiam nos deixar em paz. Mesmo tão distantes, mesmo tão destruídos, ainda nos temiam. Temiam que pudéssemos reconstruir, que um dia voltaríamos para reivindicar o que um dia foi nosso. Uma embaixada chegou, enviada por nossos antigos algozes, os Jalmon. A mensagem era simples: entreguem os Hecate, que vocês, tolos, abrigaram, ou serão aniquilados junto com eles. No fundo, sempre soubemos que esse dia poderia chegar. Por isso, mantivemos nossas naves em estado funcional, por precaução. Com pesar, começamos a nos preparar para partir. Foi então que os humanos nos surpreenderam uma última vez. Eles disseram: não. Ouvi dizer que o embaixador Jalmon perguntou 3 vezes se havia ocorrido algum erro de tradução. Por fim, um dos negociadores humanos respondeu de forma clara e inequívoca: vocês vêm ao nosso planeta caçar refugiados que não representam ameaça. Vocês nos ameaçam em nossa própria casa, exigem que traiamos nossos amigos e esperam que nos ajoelhemos? A resposta é não. Não faremos nada disso. O embaixador ficou compreensivelmente perplexo. Lembrou-os de que os Jomon tinham muito mais naves de guerra do que os humanos. Esperava com isso gerar medo, mas não teve o efeito desejado. Os humanos apenas disseram: se querem continuar com essa vantagem, mantenham suas naves longe da Terra. A retaliação não foi imediata. A Terra estava muito além dos limites do espaço civilizado, e os Jalmon haviam trazido apenas uma força simbólica para respaldar a ameaça, confiantes de que o nome da sua frota bastaria para garantir obediência. Quando isso falhou, demorou-se a reunir forças e cobrir a vasta distância. Mas a retaliação veio. A grande frota da Tríplice Aliança, Jalmon, Tsiel e Togatians, exatamente como no fim do nosso mundo. Só que havia um detalhe, um erro de cálculo fatal: a psicologia humana. A maioria das espécies, ao ser ameaçada, calcula o custo de lutar, compara com o custo de se render e escolhe o menor dos males. Os humanos não. Eles avaliam quanta força podem reunir, avaliam a força do inimigo e continuam lutando, não importa o custo, desde que haja qualquer chance, mínima que seja, de vitória. Ou seja, estão dispostos a se sacrificar, contanto que exista uma possibilidade, por menor que seja, de vencer. As outras espécies não funcionam assim. Quando você alcança um certo nível de civilização, sacrificar vidas deixa de fazer sentido. Mas os humanos ainda são novos nesse jogo. A civilização deles é jovem e foi construída sobre sacrifícios. Não que eles não se importem, eles se importam. Mas matar humanos não os faz recuar, os deixa mais furiosos. Eles têm canções sobre pessoas morrendo de forma horrível e cantam essas músicas para levantar o moral,
Quem, em sã consciência, faria algo assim? Foi aí que as primeiras batalhas aconteceram. Perto de Cygnus, naves humanas emboscaram uma frente avançada da Aliança e conseguiram alguns abates antes dos reforços chegarem. Depois, enfrentaram de frente um esquadrão de ataque. O resultado? 90% de baixas humanas. Uma derrota total. As naves da Terra foram expulsas de Cygnus. Diversas colônias foram evacuadas, apenas para serem destruídas logo depois. Os Tziel enviaram uma embaixada para negociar a rendição. Os humanos ficaram confusos. Tivemos só uma batalha, disseram. Quem termina uma guerra depois de apenas uma batalha? A maioria das espécies, na verdade. Mas eu não disse nada. Os Tziel acharam que os humanos só estavam testando sua força, e agora que ela havia sido claramente esmagada, eles recuariam. Era isso que qualquer espécie racional faria. Mas os humanos ficaram ainda mais furiosos. Lembrem-se de Cygnus. Esse virou o grito de guerra do restante do conflito. Um grito insano para qualquer outra espécie. Afinal, por que lembrar de sua maior derrota? Mas para os humanos funcionou. A guerra se arrastou, muito mais do que a Tríplice Aliança havia previsto. As primeiras investidas rumo à Terra trombaram com sistemas repletos de defesas fixas. A frota inimiga era mais poderosa, sim, mas a arrogância deles tinha dado à humanidade tempo para se preparar. Sistema por sistema, a aliança ia sendo desgastada. Então, tentaram um ataque direto à Terra. Péssima ideia. A Terra era agora o planeta mais fortemente defendido da galáxia. Mesmo o poder combinado da Aliança foi obrigado a recuar após escaramuças inconclusivas. Mudaram de tática. Atacaram os sistemas menos protegidos, esperando forçar os humanos a uma batalha aberta, onde eles teriam vantagem. Mas os humanos não morderam a isca. Deixaram as colônias caírem, enquanto lançavam ataques relâmpago, emboscadas, sabotagens, destruindo frotas menores, desorganizando as maiores. E quando digo os humanos, não falo só deles. Nós, os Requete, também lutamos, pela primeira vez. Antes, havíamos sido esmagados antes mesmo de tentar resistir. Mas agora, tínhamos bons professores. Papel invertido. Os humanos, com sua experiência, passaram a nos ensinar a arte da guerra. Era um tipo de conhecimento que jamais desejamos, mas o aproveitamos da melhor forma que conseguimos. A Tríplice Aliança começou a vacilar. Estavam no fim de uma cadeia de suprimentos que atravessava a galáxia. A guerra de atrito não lhes favorecia. As baixas humanas eram terríveis, sim, mas muito acima do que Jalmon, Tziel ou Togatians imaginavam enfrentar. E eles não sabiam como lidar com sacrifícios. Os Togatians recuaram para proteger seus próprios territórios. Isso irritou seus aliados. O massacre continuava. Mas estava claro, no mínimo, havia um impasse. Talvez a humanidade estivesse vencendo, e isso foi o suficiente para selar o destino da aliança. Porque os humanos não estavam sozinhos. Além de nós, os Requete, eles mantinham boas relações com todas as espécies vizinhas desse canto da galáxia. E há tempos vinham pedindo apoio, mas diante da frota colossal da aliança, ninguém ousava se envolver. Todos eram racionais demais. Porém, quando o colosso começou a rachar, a guerra já havia desestabilizado o comércio em toda a região. E muitos viram com horror a brutalidade com que colônias humanas foram exterminadas. A avaliação foi simples, valia mais a pena empurrar a aliança de volta para o outro lado da galáxia do que continuar assistindo calados. E quando os ventos viraram, as sondagens começaram. Depois, uma esquadra logística da aliança foi cercada
e aniquilada com perdas mínimas para os atacantes. A partir daí, tudo desmoronou. Os Toghetians bateram em retirada. Depois, os Tziel. Por fim, o que restou dos Jalmon. Foi um colapso tão rápido que mal deu tempo dos humanos perseguirem os últimos fugitivos para a batalha final que tanto aguardavam. E que batalha foi aquela? Apocalíptica. As forças inimigas foram esmagadas de vez. Como nós décadas antes, eles agora rastejavam pela borda da galáxia buscando um refúgio qualquer. Mas dessa vez, não havia onde se esconder. Seus mundos estavam cercados por espécies que eles haviam ameaçado no passado, quando ninguém ousava enfrentá-los. Os humanos haviam avisado: se quiserem manter suas naves, mantenham-nas longe da Terra. Eles deveriam ter escutado. A vitória foi amarga. Muitos morreram. Mas, pela primeira vez em nossas vidas, eu entendi por que os humanos celebram a vitória. É infinitamente melhor do que a derrota. E, para minha surpresa, a guerra acabou. E dessa vez, sobrou alguma coisa: nosso lar, a Terra. Mas essa história não termina aqui. Depois da guerra, perguntei a um humano: por quê? Por que vocês passaram por tudo isso por nossa causa? Isso sempre me pareceu insano. Ele respondeu: primeiro, porque vocês são nossos convidados e nossos amigos, e devíamos a vocês mais do que simplesmente entregá-los. Mas também porque não se lida com tiranos entregando o que eles querem. Porque se você cede uma vez, eles pedem mais e mais, até que no fim, quando você finalmente decide lutar, já não tem mais com o que lutar. Essa lição nós aprendemos, da pior forma, várias vezes. Fiquei em silêncio e percebi, talvez pela primeira vez, que eu estava começando a entender essa espécie jovem, a quem sempre olhei de cima desde o dia em que nos acolheram. Então, guarde bem essas palavras. Existe lógica na loucura deles. Eles são menos que sãos, mas mais que selvagens. E enquanto se equilibram entre esses dois extremos, eles alcançam o que nenhum dos lados jamais sonhou tocar. Não os subestime. Porque nós, Requete, temos 1 milhão de anos de glória no passado. Mas eles, talvez, tenham 1 milhão de anos de glória pela frente.